Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo analisando os desenhos dos inscritos. Hoje a gente vai estar aqui vendo alguns dos desenhos que foram enviados na última rodada de inscrições. Lembrando que as inscrições elas sempre acontecem lá no meu Instagram. Se vocês querem ter a chance de participar do próximo vídeo, me segue lá, @miagbr. As inscrições abrem em média a cada 2 a 3 meses e acontecem lá nos meus stories. Então, provavelmente, a próxima rodada vai acontecer lá pelo começo de novembro. Fiquem ligadinhos e me acompanhem lá. Geralmente, eu coloco uma regra nas inscrições que só vai valer um desenho por pessoa. Só que na correria do dia eu acabei esquecendo de colocar essa regra, e daí eu recebi isso aqui do nosso colega Alexandre, do perfil Lanzaça. Primeiramente, Alexandre, tem coisas que eu gosto bastante nos seus desenhos. Eu gosto como você já tem linhas bem limpas, eu gosto da forma como você fez o cabelo sombreado, coisa e tal. Só que assim, quando a gente bate o olho nesses desenhos, eu acho que a coisa mais óbvia e que todo mundo percebe de cara é que todos os seus personagens, todos os desenhos, eles são extremamente parecidos uns com os outros. E, gente, isso é uma armadilha muito comum e é muito fácil de cair. Eu peguei esse exemplo aqui do Alexandre porque esse exemplo tá bem óbvio como ele tá repetindo elementos, os mesmos elementos em todos os desenhos. Então, todos os personagens eles estão na mesma pose, eles estão com a mesma expressão facial, eles têm o rosto de formatos muito parecidos, todos os olhos têm formatos muito parecidos, as bocas têm formatos muito parecidos, as orelhas são parecidas, os cabelos são parecidos. Então, você começa a olhar e você começa a ver que, na verdade, todos os desenhos eles seguem um padrão que se repete. Apesar de aqui ser um exemplo bem óbvio, isso é uma coisa que acontece muito com coisas que talvez você nem esteja reparando no seu desenho. Então, é muito comum a gente ter um padrão, por exemplo, já tive muito problema, na verdade acho que ainda tenho, de repetir a mesma expressão facial em todos os desenhos, saca? Então, é uma coisa que a gente precisa se policiar. É sempre bacana de vez em quando a gente parar, dar uma olhada nos últimos desenhos que a gente fez e começar a procurar esses padrões, ver se a gente não tá repetindo os mesmos elementos e as mesmas coisas em todos os desenhos. E prestem atenção, porque essas repetições podem ser muito sutis. Pode ser uma posição de rosto, pode ser uma posição de braço, pode ser uma mesma composição que você usa todas as vezes. Pra quem acompanha o canal aí semanalmente, vocês devem saber que umas 2 semanas atrás eu postei um vídeo explicando as diferenças entre desenho de observação e desenho de criação. Pra quem não viu, eu vou deixar o link na descrição. E lá eu explico que o bom artista, ele não é nem o artista que tá totalmente voltado para observação e nem totalmente voltado para criação. Bom artista é aquele que consegue encontrar o equilíbrio e sabe a importância de buscar referências e copiar referências e estudar referências, mas ele também consegue criar e produzir os seus próprios trabalhos sem precisar necessariamente estar preso numa imagem que já foi feita por outra pessoa. E as limitações de alguém que só copia e só faz observação são óbvias, só que quando a gente pensa em alguém que só faz criação e não presta atenção nessa parte da referência e da criação, não é tão óbvia. E o que acontece com quem só cria e não se baseia muito em referências é basicamente isso aqui. Você começa a criar padrões e repeti-los, porque você não tem a base para você criar coisas diferentes, porque você não vai para as referências, você não consegue desenhar nada que você não tenha antes observado uma referência, porque você não nasce sabendo de nada. Você precisa criar esse banco de dados no seu cérebro. Então, Alexandre, a minha dica para você aqui para resolver esse problema das repetições é ir atrás de referência, ir atrás de criar o seu banco de dados aí, de referências, testar coisas novas. Falando aqui, por exemplo, de rosto. Tenta procurar rosto em posição diferente, tenta procurar rosto de formatos diferentes, tenta estudar, por exemplo, diferentes etnias e como cada etnia tem suas características faciais, tenta procurar cabelos diferentes, cabelos compridos, cabelos bem raspadinhos. E seria interessante também você procurar estudar coisas além só do estilo mangá, mas se você faz questão de só desenhar mangá, não tem problema, porque ainda assim você vai conseguir desenhar muita coisa diferente dentro desse seu estilo. Faça exercícios,
desafios, busque se desafiar, experimente coisas novas, faça desenhos de corpo inteiro, procure posições diferentes, que assim você vai criando o seu banco de dados, o seu banco de referências e você consegue, a partir daí, fazer desenhos de criação de uma forma muito mais fácil e sem ficar repetindo tantos elementos. Nossos próximos 2 desenhos são de Chaleroux e, gente, eu vou criar uma regra que vocês têm que ter arrobas legíveis no Instagram na próxima vez que vocês forem enviar desenho. E esses 2 desenhos, eles têm basicamente o mesmo problema que eu quero chamar a atenção aqui pra vocês, que é a questão de um elemento visual que a gente chama de bordas. Uma borda nada mais é do que a divisão entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, aqui entre o rosto e o cabelo a gente tem uma borda. Aqui você também tem uma borda entre essa parte do nariz e essa outra. E o elemento borda, ele pode ser de 2 tipos. Nós temos a borda dura, que é quando entre uma coisa e outra você praticamente não tem nenhuma suavização. Então aqui, por exemplo, entre esta mancha branca que eu fiz e esse fundo, a gente tem uma borda dura. Ou a gente pode ter uma borda suave, que é quando a gente tem toda essa transição e todo esse degradê entre um elemento e o outro. E o problema que a gente tem aqui nesses 2 desenhos é que, apesar de não estar errado todas as bordas, a gente tem vários problemas de bordas que, em lugares deveriam ser bordas suaves, você tem bordas duras, e em lugares que você deveria ter bordas duras, você tem bordas suaves. Indo aqui para o rosto dela, a gente tem vários elementos que você resolveu com bordas duras, mas se você quiser trazer mais suavidade para o rosto dela e mais naturalidade, você deveria, na verdade, ter trabalhado com bordas suaves. Um exemplo é essa divisão aqui do nariz. Este espaço aqui do nariz, ele é uma curva suave. Você pode, inclusive, passar a mão no seu nariz aqui assim, e você vai ver que não tem nada que vá causar uma borda dura aqui. Então, essa sombra, ela na verdade deveria ser uma borda suave para você trazer mais naturalidade para esse seu nariz. A mesma coisa vai valer, por exemplo, também para os nossos lábios. Os seus lábios, eles estão com bordas tão duras e tão separadas da pele em volta dele, que parece que o lábio não faz parte do rosto, mas ele parece um elemento que está separado e simplesmente colocado em cima desse rosto. Então, para você conseguir fazer essa naturalidade, conseguir fazer com que o lábio realmente pareça, mesmo o lábio com um batom escuro, você ainda não vai ter bordas tão duras assim se você quer trazer uma naturalidade maior para o rosto. Eu retirei aqueles brilhos intensos do lábio de cima porque geralmente se o lábio de baixo está recebendo uma luz para ter um brilho alto, dificilmente o lábio de cima também vai ter, porque eles são planos que apontam em direções diferentes. Então, fazendo isso, você consegue criar um rosto muito mais natural do que ele estava antes. Se a gente vir aqui para o nosso segundo desenho, a gente tem o problema oposto no rosto. Esse nariz, ele está trabalhado com bordas tão suaves, que ele praticamente desapareceu. Então, por mais que a gente, por exemplo, tenha essa curva que precisa ser uma borda suave, se você quer trazer naturalidade, essa parte de baixo aqui, se você não trabalhar com bordas mais duras, a gente simplesmente não vai ter um nariz. Esse desenho aqui, ele também está com problema de contraste, então a gente precisaria trabalhar aqui com sombras mais escuras para a gente conseguir definir melhor as formas. Então, vindo nesse nosso nariz e trabalhando algumas bordas duras, principalmente nessa parte de baixo, que é onde tem mais definido formatos no nosso nariz, a gente consegue definir melhor esse nariz. A boca, a mesma coisa, por mais que a gente queira suavizar, inclusive, é possível suavizar mais esses contornos aqui. O fato de ter sido trabalhado uma borda suave entre um lábio e outro fez com que a gente perdesse a divisão dos lábios. Então, entre um lábio e outro, a gente teria que ter uma borda dura. Mais ou menos assim, se a gente comparar, você vai ver como o rosto acaba ficando muito melhor definido por a gente ter feito essa correção das bordas. Aí, obviamente, a mesma coisa iria valer, por exemplo, para a orelha, essa divisão aqui entre o rosto e o pescoço.
Perceba que essa sombra debaixo do pescoço, ela teria que ter uma borda mais dura nessa parte de cima, onde está efetivamente a divisão entre o rosto e o pescoço, mas ela teria uma borda suave para baixo no pescoço. Então, galera, tomem cuidado com as suas bordas. Isso é um erro que eu vejo pouca gente conversar sobre isso por aí, mas muita gente comete. Não existe uma regra 100% que vai valer em todas as situações de quais bordas têm que ser duras e quais têm que ser suaves, mas de forma geral, quando você está trabalhando entre um elemento e outro, por exemplo, entre o corpo e o cabelo, entre o rosto e o pescoço, entre a boca aqui e o nariz, onde você tem formas mais bem estruturadas, você vai ter bordas geralmente mais duras, e quando você tem locais que são transições suaves, como por exemplo essa coisa do nariz, subindo aqui na bochecha, você vai ter bordas geralmente mais suaves. E nosso último desenho de todos os vídeos sempre é o meu desenho preferido enviado da rodada, e essa vez foi o desenho do Luan William Illustration. E William, eu gostei demais da ideia do seu desenho, eu gostei da composição, do sapo gigante, de toda a ideia. O seu personagem, ele tá bem diferente, tá bem divertido, então assim, eu gostei muito mesmo. O comentário que eu tenho pra fazer a respeito desse desenho é a respeito de luz e sombra. Você fez umas texturizações e usou umas cores muito bacanas, principalmente aqui no sapo. Eu gostei bastante de como você não teve medo de jogar amarelo e você acabou criando uma composição de cores interessantes, numa coisa que você poderia simplesmente ter jogado um verde chapadão, saca? Que é o que geralmente o pessoal que tá começando faria, mas você conseguiu criar aqui um jogo de cores bem interessante. O problema do sombreamento nesse desenho é que a gente não tem um ponto de luz definido. Então, qualquer coisa que a gente vai sombrear, vamos, por exemplo, criar aqui, é pra ser uma esfera, né, mas com a cor base vai ser só um círculo. Então a gente vai sombrear isso aqui. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai sombrear alguma coisa é de onde está vindo a luz. E esse local de onde está vindo a luz é o que a gente chama de ponto de luz. Então, se a nossa luz está vindo daqui para lá, a gente vai ter que esse lado da nossa esfera vai estar iluminado e o outro lado da nossa esfera vai estar na sombra. E é assim que a gente cria volume nas coisas, pensando de onde está vindo a luz, e a partir disso a gente cria luz e cria sombra. Sempre usando essa lógica de do lado da luz vai estar iluminado, do outro lado vai estar na sombra. E nesse seu desenho você colocou sombras, você colocou luz, mas não tem um ponto de luz definido, o que faz com que o seu sombreamento ele pareça primeiramente não muito rebuscado, porque isso é uma coisa bem básica e qualquer pessoa que realmente entenda de luz e sombra vai aplicar um ponto de luz. E, obviamente, a gente vai perder a nossa naturalidade, porque não é assim que as coisas funcionam. Então, vamos definir aqui um ponto de luz. Eu vou colocar um ponto de luz do lado de cá, iluminando para lá. Então, a gente teria, por exemplo, aqui no corpo dele, sombras desse lado. E essas luzes que você colocou aqui desse lado, elas não existiriam. Aqui também não. Teria sombra aqui nesse braço, por exemplo. Eu tô passando por cima das tatuagens, mas obviamente você sombrearia isso aqui e depois desenharia as tatuagens por cima. E daí, esses pontos de luz que você colocou assim, parece quase aleatoriamente, na verdade, eles estariam mais como esse aqui, do lado de cá. Cabelo também, por exemplo, a gente teria sombra desse lado. E desse lado aqui estaria iluminado. O rosto, sombra desse lado e o outro iluminado. No personagem seria mais ou menos isso. No sapo também você se preocupou bastante com a cor, se preocupou bastante com a textura e você de fato conseguiu um resultado muito bom, mas você acabou ficando com um sapo bem achatado porque ele não tem muita luz e sombra, então você poderia puxar esse seu verde mais escuro para criar mais sombras. Uma coisa também legal de pensar é que se você tem uma luz aqui, ele vai bater no menino e o menino vai gerar uma sombra aqui embaixo que vai estar no sapo. E daí você viria criando um volume nesse seu sapo aqui. Acho que dá até para puxar mais, quase até a metade.
Então, basicamente, fazendo isso, você consegue gerar uma naturalidade maior nesse seu sombreamento e um sombreamento mais convincente e mais profissional. Mas, mesmo com esse probleminha, eu ainda assim adorei e, por isso, o seu desenho é o meu desenho preferido dessa rodada, Luan. Parabéns! E hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei anteriormente, se vocês querem participar da próxima rodada, vocês me seguem lá no Instagram, @miagbr, que é por lá que eu organizo esse vídeo analisando os desenhos dos inscritos. Um beijo pra vocês e até o próximo!